Fala, peregrino, e aí, tudo bem com você? A lição dessa semana, lição 11. Nós estamos entrando com tudo aí na reta final desse trimestre, um trimestre que com certeza está sendo incrível, sendo abençoadíssimo aí pelas lições maravilhosas que nós estamos tendo o privilégio de estudar, de meditar nelas. Eu estou aqui com essa galera super incrível aí, a Yasmin, o Marcos, a Sara, e com você que nos assiste aí do outro lado. Bom, para a gente iniciar, como de costume, vou compartilhar a tela para mostrar a tirinha da semana. E essa tirinha é uma tirinha muito impactante e ela tem um significado profundo. Acompanhem comigo. Como vocês estão vendo aí, tem uma Bíblia apontada para o rapaz e apontando para o coração dele. E isso tem tudo a ver com o texto-chave da semana, que se encontra em Jeremias, capítulo 17. O contexto do profeta Jeremias é quando ele alertava os judeus, a nação de Judá, lá em Jerusalém, sobre o risco de serem levados cativos, né? serem levados como escravos para outro povo, para outra nação, aí, devido à sua grande desobediência, em especial a desobediência ao dia de sábado. Se você ler o capítulo 17, recomendo que faça isso, você vai encontrar aí o Jeremias falando muito sobre a quebra do dia de sábado, o pessoal, o povo judeu não guardando o dia de sábado como Deus pedia que guardasse, né? E ele apela muito para isso do sábado. Não só isso, como também ele apela para que o povo adorasse a Deus de verdade, adorasse com o coração. E por que com o coração? Nós vamos falar sobre essa expressão de fazer as coisas com o coração. Nós sabemos que o órgão do nosso corpo que determina o que nós vamos fazer ou não é o nosso cérebro. Então o cérebro é que comanda o corpo. Mas o profeta ele apela aqui para o uso do coração, porque nós sabemos que, ainda que seja o cérebro o responsável por coordenar o nosso corpo, os nossos movimentos, as nossas ações, nós sabemos que o coração é quem decide no final das contas, né? A gente atribui essa decisão ao coração, apesar dele só bombear sangue. Mas a gente atribui a ele essa questão de decidir. E nós vamos falar essa semana sobre isso. Como de costume, todo domingo o autor traz uma história da sua vida particular, né? E a história desta semana que o autor trouxe foi sobre uma pessoa chamada Darren. E aí ele fala sobre esse cara que estava conversando com uma psicóloga e ele estava tendo um problema seríssimo de insônia, não estava conseguindo dormir, estava há dias sem conseguir dormir. E aí ele foi procurar uma psicóloga para ajudar ele. E aí ele fala para a psicóloga assim, olha, não estou dormindo muito bem. Acabei de fazer um check-up e o médico disse que não há nada de errado comigo, mas eu deito e não consigo dormir. E aí ele fala que precisa dormir porque ele está muito cansado e tudo mais. E aí a psicóloga pergunta, olha, se isso não é um problema de saúde, tem alguma coisa preocupando você? E aí ele vai falando sobre isso, né? E ele fala que para ser mais honesto, o que preocupa ele, na verdade, é a consciência dele. A consciência dele estava preocupando ele porque ele tinha feito algumas coisas, estava envergonhado, e a consciência dele estava incomodando ele. E aí a psicóloga disse, isso é compreensível, né? E aí ela deixa ele mais à vontade, e aí ela fala que, às vezes, nós fazemos coisas realmente que vão contra os nossos princípios, mas tem como consertar. E o nosso sono, às vezes, ele é abalado por essas coisas, até que a gente conserte o que está errado na nossa vida, né? E aí ela sorriu e perguntou se tinha algo que ela poderia ajudá-lo, né? E como ele gostaria que ela o ajudasse. E aí ele respondeu assim, na verdade eu estava pensando se você poderia me ajudar a me livrar dela de vez. Dela quem? Da consciência. Então o Darren queria que a psicóloga ajudasse ele não a se livrar dos problemas, mas a se livrar da consciência. Porque na percepção dele, a consciência dele é que era o problema e não aquilo que ele fazia. E essa semana nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos explorar essa ligação entre os altares e a condição do nosso coração. O que a condição do nosso coração tem de influência no nosso contexto de adoração para com Deus. Na lição de segunda-feira, vem falando um pouquinho sobre a advertência de Jeremias para o povo de Deus, né? E o quanto ele estava com uma mensagem muito impopular, porque as pessoas já estavam ali com o coração
profundamente enraizado no pecado. E aí ele mostra, ele faz um contraste, né, do coração que estava com Deus, né, do coração fiel e o coração que confiava na capacidade humana. E eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês que vai mostrar exatamente isso, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, o coração das pessoas que confiavam no homem já estavam enraizados no pecado. E o contraste disso que diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A gente conhece aquele verso de que o coração do homem é enganoso, né? E a gente vê isso, de fato, na advertência que Jeremias faz para o povo de Deus. E aí, ele começa ali a levar essa mensagem, né, que Deus designou a ele, e também ele para um pouquinho e ele queria muito ver o povo se voltando para Deus e ele pregando aquela mensagem, mas ele para um momento e faz uma autorreflexão. E aí ele vê que ele também estava em pecado e que ele também precisava restaurar o altar dele. E é uma coisa interessante nisso, é que Jeremias era um homem de Deus, um profeta de Deus. E mesmo assim, como ser humano, o coração dele também era enganoso. Então ele fez essa autoanálise, ele fez essa reflexão e entregou isso para Deus. E aí ele vai dizer assim, lá no verso 14 de Jeremias 17, diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, apesar de Jeremias estar levando a mensagem de Deus que ele mesmo designou para Jeremias, ele também precisava voltar o coração dele para o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias, né? Nós somos adoradores, nós somos pessoas que vamos levar a mensagem de Deus, mas nós também precisamos olhar para o nosso coração diariamente e fazer um exame diário do nosso coração. Outro ponto dessa advertência é que o povo já estava ali, né, em total apostasia e levando o coração deles para a apostasia, e eles começaram a trabalhar aos sábados, né, a não guardar de fato o sábado como o Senhor pedia e como os pais deles faziam. E aí, o autor disse que o sábado era um sinal da fidelidade e consagração de Israel com Deus. As atitudes deles em relação ao sábado revelavam que os seus altares de adoração estavam destruídos e que o coração deles estava deteriorado. Então, realmente, quando o nosso coração ele não está voltado para o Senhor, nós fazemos coisas que nós de fato queremos, né? Que o pecado nos incita a fazer. Mas quando a gente faz igual Jeremias, cura-me, Senhor, salva-me, Senhor, ele vai olhar para o nosso coração, ele vai curar o nosso coração, ele vai salvar a gente. Então é isso que nós precisamos fazer. Sermos adoradores de Deus, levarmos a mensagem de Deus e diariamente fazermos um autoexame do nosso coração. Bom, é interessante a gente observar que meio à rebeldia do povo de Israel, Deus sempre quis buscar a transformação do coração do seu povo, porque na Bíblia o coração ele não representa apenas um órgão físico, né? Ele representa o centro das nossas decisões, nossos pensamentos, ele é o centro da nossa consciência. Em Provérbios 4:23, Salomão diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Jesus confirma que é do coração que vêm os pensamentos pecaminosos, em Marcos 7:21. O coração, então, ele ali é o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões. A gente precisa ter muito cuidado e guardá-lo, né? Complementando também um pouco o que o Júnior e o Marcos já disse, terça-feira vem fazendo assim um complemento, né? Fazendo alguns comentários sobre os outros dias da lição. O profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus para fazer um apelo ao seu povo, para que eles pudessem voltar à verdadeira adoração. E em Jeremias 17, a gente vê que o sábado é o símbolo disso, né? Ele representa a verdadeira adoração, a reconstrução do altar e da adoração do povo. E por que é tão importante a conexão entre o altar e a adoração? Vou ler aqui um texto que tem em terça-feira, desculpa pela tosse, já tem alguns episódios aí, né, essa tosse, mas seguimos. Então, por que é tão importante a ligação entre o altar de adoração e o coração ou a mente? Por que é tão importante essa ligação? Ellen White diz: cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. A mente controla todo o ser. Todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres humanos. E ela termina dizendo: não há palavras para descrever as profundas bênçãos do louvor genuíno. Então,
a adoração ela transforma a nossa mente e o nosso coração, e que a gente possa ter isso na nossa vida, que a gente possa realmente levar isso como uma forma de mudar e de pensar, repensar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, o que a gente tem pensado, o que a gente tem consumido, né? E que a gente possa ter a verdadeira transformação, nossa adoração, nosso coração, e esteja ligado, que a gente possa reconstruir um altar de adoração a Deus na nossa vida todos os dias. Bom, nós estamos vendo o contexto aí do profeta Jeremias com aquele povo, né? E a gente pode notar que ele apela muito para a obediência do povo, né? O povo estava muito desobediente. Apesar de praticar ali as cerimônias religiosas, né? Apesar de ter um certo zelo pela prática da cerimônia, o povo estava muito distante em relação à intenção do que faziam, né? E o profeta, ele alerta para isso, ele fala, não adianta vocês fazerem as coisas de qualquer jeito, não adianta vocês obedecerem o calendário religioso, mas fazer só da boca para fora, não fazer com o coração. Então era isso que o profeta alertava. E os textos bíblicos, especialmente da parte de quarta-feira dessa semana, eles fazem um link entre a obediência, a nossa ação e a nossa intenção em obedecer. Especialmente em Mateus, aqui tem Mateus 15, 7 a 9, que diz que hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, aqui Jesus estava alertando o risco, o perigo de obedecer a costumes introduzidos por homens e não aquilo que Deus pediu, e a não fazer aquilo que Deus pediu de forma intencional, só da boca para fora, só com os lábios, né? Nesse contexto aí de transformação do coração, de obediência, a gente tem alguns textos aqui, por exemplo, Jeremias, capítulo 3, verso 10. E contudo, nem por isso voltou para mim sua leivosa irmã Judá, com sincero coração, mas facilmente diz o Senhor. Então, nós temos dois contextos aqui. Jeremias, o profeta Jeremias também traz lamentações de Jeremias, né? Ele traz ali lamentações para o povo que também estava em apostasia, em pecado. Nós sabemos que o reino de Israel foi dividido entre Judá e Israel, e ambos os dois reinos foram levados cativos, um pelos assírios, outro pelos babilônios, porque desobediência, faziam as coisas sem intenção, só por fazer, e outros nem sequer faziam, já haviam abandonado de vez a prática. Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso aqui é Jesus falando sobre os mandamentos, né? Ele resumindo ali o significado, a intenção dos mandamentos, né? Então, dito isto, como então é um coração que tem harmonia com Deus? Como é essa harmonia? Ezequiel 33, verso 31. Prestem muita atenção nesse texto. Diz assim, e eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a boca, mas seu coração segue a sua avareza. Parece algum contexto dos dias de hoje, né? Às vezes nós vimos a igreja, nós escutamos sermões, escutamos hinos, nós participamos do Salão Jovem, nós estudamos a lição da Escola Sabatina, nós assistimos o Conexão Peregrinos, mas para por aí. A prática não acontece. Ezequiel está alertando para que nós não caiamos neste erro, porque prática é essencial para validar aquilo que fazemos. E uma prática não de qualquer jeito, e sim intencional. Então o coração que está em harmonia com Deus, ele é intencional. O que não está em harmonia com Deus, ele até vem à igreja, mas é só isso. A vida dele é outra. O dia de vir à igreja é um, a vida dele é outra. As duas coisas não se misturam. E olha só o risco disso. Marcos, capítulo 7, 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha só, se por um lado nós temos os frutos do Espírito Santo, aqui em Marcos nós temos os frutos da falta do Espírito Santo. Se você identificar alguma dessas coisas na sua vida, saiba que o seu coração precisa ser restaurado.
E Atos, capítulo 8, verso 21, para ficar o alerta para nós, diz assim: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Misericórdia, está repreendido. Que essa não seja a nossa realidade, que o nosso coração ele esteja reto diante de Deus, para que nós tenhamos parte das promessas de Deus que ele tem deixado em sua palavra. Na parte de quinta, a lição ela começa nos trazendo algumas pesquisas que falam dados sobre o uso da internet e das redes sociais nos dias de hoje, na nossa geração. E ela mostra que grande parte da população, mais de 60% das pessoas do mundo, gastam aí pelo menos 3 horas por dia nas redes sociais. E todo esse momento em que nós passamos, porque nós também com certeza estamos nesses dados, nós estamos ali absorvendo conteúdos, estamos ouvindo coisas, ouvindo assuntos sobre ciência, sobre religião, sobre saúde, são tantas informações que a nossa mente muitas vezes fica até exausta de tudo aquilo que nós ouvimos durante o dia. E a lição, falando sobre isso, ela traz um comentário muito interessante, que diz assim: as coisas deste mundo competem constantemente pelo primeiro lugar em nosso coração, e é por isso que Jesus nos advertiu a colocar todas essas coisas em segundo plano e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O Senhor ele nos adverte quanto a isso, porque ele sabe que as afrontas e as tentativas de Satanás para conquistar a nossa vida, conquistar o nosso coração e a nossa mente, elas são constantes. Então, se nós não tivermos uma vida constante de comunhão com Deus, nós não resistiremos a essas constantes ameaças de Satanás. E a lição ela traz uma pergunta que é bem assim: o que você faz para proteger seu coração ou mente quando está a todo tempo exposto a distrações? Bem, quando nós falamos sobre esse assunto, o que nós fazemos ou o que nós podemos fazer para proteger a nossa mente, proteger o nosso coração dos enganos de Satanás, é interessante nos lembrarmos um pouco de como era a tradição do povo de Israel e como eles foram ensinados por Moisés para proteger o seu coração e a sua mente. O povo de Israel, eles tinham uma oração chamada Shema. E o que é essa oração? Era um conjunto de frases, um conjunto de palavras que eles repetiam pela manhã e pela noite, que dizia mais ou menos assim: ouça, ó Israel, o Senhor é o seu Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças. Mais ou menos isso que diz a Shema. E a palavra principal da Shema é coração. Em hebraico, a palavra traduzida como coração é levav, ou leve, que pode significar coração ou mente. E por que isso? Quando os textos foram escritos, os homens eles não tinham essa compreensão da existência de um cérebro que tomava decisões. Então eles atribuíam essa tomada de decisões ao coração. E por isso, quando eles se referiam ao coração, eles não se referiam simplesmente ao órgão que bombeia sangue pelo corpo, mas sim a parte do nosso corpo que toma decisões e que faz escolhas. Então, quando o texto da Shema diz ame ao Senhor de todo o seu coração, ele quer dizer ame ao Senhor de toda a sua mente. Ame ao Senhor com o seu cérebro, ame ao Senhor com a sua inteligência. E o que é isso? É nós decidirmos todos os dias estarmos conectados ao Senhor. Quando Deus separou esse povo, Deus sabia que Satanás trabalharia arduamente para desvirtuar o serviço do povo de Israel. Deus sabia que Satanás iria trabalhar de todas as formas para destruir esse povo. E por isso, quando orientado por Deus, Moisés institui a Shema, ele instituiu para o povo uma arma para se fortalecer contra as afrontas de Satanás. Então, todos os dias pela manhã e ao final da tarde, os israelitas repetiam essa oração, para nunca se esquecerem de quem era o Deus deles e nunca se esquecerem de como eles deveriam adorar a esse Deus, que é de todo o coração ou de toda a mente, né? Como nós falamos da palavra levav ou lev, que significa isso, coração e mente, mas de toda a sua alma, ou seja, com o seu corpo, com a sua vida adore ao Senhor e com todas as suas forças, ou seja, ame ao Senhor com a sua mente, saiba por que você o ama, tenha a mente clara de por que você decidiu amar a esse Deus. Ame ao Senhor com a sua alma, ame ao Senhor com a sua vida, que a sua vida, aquilo que você faz, seja um testemunho do Deus a quem você serve. E ame ao Senhor com todas as suas forças, esteja sempre disposto
a servir a esse Deus e fazer aquilo que ele te pede. Essa foi a estratégia estabelecida por Deus para que o povo de Israel pudesse se manter firme e seguro. E de fato essa estratégia funcionava e por muito tempo eles conseguiram resistir às afrontas de Satanás. Mas a partir do momento em que eles começaram a deixar de lado essa comunhão para abrir espaço em suas vidas para outros ensinamentos, foi onde o povo acabou então se perdendo, onde o povo acabou deixando de adorar a Deus e dando ouvido a tantas outras crenças, tantas outras teorias e, enfim, o povo acabou entrando na idolatria, se esquecendo de quem era o Deus a quem eles serviam, de por que eles serviam a esse Deus, e tudo aconteceu como nós conhecemos. O povo foi destruído, foi levado cativo, não porque o Senhor os abandonou, mas porque eles abandonaram o Senhor. E como nós estamos estudando essa semana, quando o povo de Israel deixou de guardar o sábado como Deus pediu, foi o auge de toda essa rebelião contra o Senhor. Pois, como nós sabemos, o sábado é a aliança entre Deus e o seu povo. Então, quando o povo se esqueceu da adoração ao sábado ou simplesmente menosprezou essa adoração ao sábado, eles estavam deixando claro de que eles não adoravam mais a Deus, que eles não estavam mais com o Senhor. Então, o profeta Jeremias traz essa mensagem de advertência e essa mensagem pedindo ao povo que se lembre do Deus que os chamou, pedindo ao povo que ame a esse Deus, pedindo ao povo que refaça a aliança com esse Deus que havia os separado há tanto tempo. Então, a estratégia que nós temos hoje que usar para não cairmos nos enganos de Satanás e não nos tornarmos iguais ao povo de Israel é justamente nos lembrarmos de quem é o nosso Deus, por que nós servimos a esse Deus, como esse Deus recebe a nossa adoração. Então, que nós possamos ter essa adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, entregando a Ele a nossa mente e o nosso coração, entregando a Ele a nossa vida e entregando para Ele as nossas forças para sermos as suas mãos neste mundo. O autor da lição, ele traz uma frase que eu achei muito bonita e ele diz assim: a adoração autêntica transforma a mente e renova o coração. E eu acho que um dos maiores pedidos de Jeremias, enquanto ele estava ali pregando para aquele povo, era justamente isso, para que eles tivessem uma transformação de mente, de coração e de caráter para se voltar à verdadeira adoração, guardar o sábado como Deus queria que eles guardassem e de fato ter uma adoração e um altar restaurado ali, né? Porque o altar dele se encontrava destruído, deteriorado, né? E Deus queria restaurar esse altar, restaurar o coração e a mente deles. E Jeremias, ele pede para o povo, né? Lá no texto-chave dessa semana, ele fala: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Ou seja, não caminhe por onde a apostasia está. Não dê ouvidos ao seu coração, porque de fato o coração do homem é enganoso. Então, caminhe pela vereda da justiça. Vá por onde o Senhor está mandando, porque o Senhor conhece e sabe o que é melhor para a gente e o que vai nos fazer de fato felizes, plenamente felizes, como Ele deseja e queria que o povo fosse. Na parte de sexta, aqui no último parágrafo, ele começa bem assim: assim, o profeta se manteve firme em defesa dos bons princípios de uma vida correta, tão claramente esboçados no livro da lei. Mas as condições prevalecentes na terra de Judá eram tais que somente pelas mais incisivas medidas poderia ser efetuada uma mudança para melhor. Por isso, ele trabalhou com o máximo de fervor pelos impenitentes. Lavrai para vós outros campo novo, ele pedia, e não semeais entre espinhos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo. O profeta Jeremias, ele clamava ao povo que se fortalecesse na base da palavra de Deus. Ele clamava ao povo que se lavasse dos seus pecados e voltassem para o Senhor. Esse era o clamor do profeta Jeremias. Mas as distrações, o engano de Satanás e as armadilhas de Satanás eram tão fortes naquela época que o povo acabava se perdendo no meio daquilo e para todo lado que eles olhavam, Satanás estava balançando uma isca para fisgá-los e eles acabavam não enxergando ou simplesmente não querendo ver a mensagem de Jeremias, não dando ouvidos ao que ele falava. Você consegue ver algum paralelo com os dias de hoje? Quando nós olhamos para o nosso mundo e nós olhamos ao nosso redor tantas iscas que Satanás balança ao nosso redor, tentando nos fisgar, tentando fazer com que deixemos de adorar a esse Deus verdadeiro,
nós percebemos que a nossa situação não está em nada diferente do povo de Israel. Os tempos são novos, as estratégias, as iscas são novas, mas a estratégia de Satanás é a mesma. Ele não quer que você o adore publicamente, ele só quer que você deixe de adorar a Deus. Ele só quer que você deixe Deus em segundo plano. Então o apelo dessa semana é que você possa decidir estar ao lado do Senhor. O apelo dessa semana é que nós possamos de fato adorar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Que nós possamos tomar essa decisão de nos limparmos do pecado, das malícias deste mundo, para nos apresentarmos diante de Deus e assim nos conectarmos com Ele para receber forças para vencer as afrontas de Satanás. Chegamos à parte final do episódio de hoje. Chegamos aqui ao clímax do episódio. Nós vimos que o profeta, ele anunciou por muito tempo para o povo que a falta de intenção no que faziam levaria o povo à ruína, levaria o povo a se tornar escravo. Porque o povo, apesar de fazer algumas coisas, não faziam com vontade, não queriam fazer. E hoje nós também nos encontramos de semelhante modo, fazendo coisas sem querer fazer, ou às vezes nem sequer fazendo o que deveria ser feito. Nós temos que nos atentarmos a isso, porque desobedecer a Deus traz consequências, assim como obedecer a Deus traz bênçãos para a nossa vida. Veja, Deus não pede para que você simplesmente o obedeça. Ele diz, olha, se você me obedecer, tem bênçãos para isso. Eu quero que você me obedeça porque eu garanti bênçãos para aqueles que me obedecem. Porque Deus é amor, Ele não quer que nós obedeçamos sem qualquer troca, porque Deus, Ele nos ama tanto que, mesmo não precisando, Ele ainda nos oferece bênçãos em troco de obediência. Olha só, não é que é uma barganha, mas é resultado da nossa obediência a Deus. Deus não barganha bênçãos por obediência, não. Ele disse, se vocês me obedecerem, terão bênçãos por isso. Eu os abençoarei por isso, porque assim como nós retribuiremos o amor de Deus, Ele retribuirá o nosso amor por Ele. Então é só isso que Deus quer, que nós obedeçamos. E eu quero enfatizar, para a gente encerrar, a parte sobre o sábado. Nós conhecemos a mensagem do sábado. O sábado não é um dia qualquer. O sábado não é o dia da soneca. O sábado não é o dia do TikTok. O sábado não é o dia do Instagram. O sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E Deus diz, aqueles que me obedecerem e fizerem a minha vontade no dia de sábado, serão abençoados por isso. Como aqueles que me desobedecerem e não fizerem a minha vontade, especialmente no dia de sábado, não terão bênçãos e sofrerão com a iniquidade das outras pessoas. Então que nós possamos ter isso em mente, que obedecer a Deus do fundo do nosso coração é proteção para nós mesmos. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus nos abençoa por isso. Não há nada mais gratificante do que você amar a Deus e receber o amor de Deus de volta. Que nós possamos entender isso, que nós possamos realmente passar a praticar as obras de Deus na nossa vida, que nós possamos dar ao dia de sábado o verdadeiro significado, que nós possamos entregar no sábado a nossa verdadeira adoração, porque é isso que Deus espera de nós. E Ele nos abençoa por isso. Você quer ficar de fora das bênçãos de Deus? Eu não quero. Nós chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio abençoado que nos trouxe instruções de como nós devemos agir diante de Deus, como deve estar o nosso coração diante de Deus. E para a gente poder encerrar com o pé direito, para que a gente possa encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para que você faça uma oração para nós, Marcos. Pode ser? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por mais esses momentos em que passamos em Tua presença, falando sobre esse assunto tão importante, tão relevante para nós, que é o cuidado que nós precisamos ter em cumprir a Tua lei, em cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Cuidado que nós precisamos ter, Senhor, em não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda naquilo que o Senhor nos pede. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos mantermos fiéis, a nos mantermos firmes e a estarmos conectados com o Senhor. Que nós possamos ter forças e que nós possamos ter a disposição para buscar em Ti alimento, para assim nos fortalecermos e resistirmos às afrontas de Satanás que nos rodeiam em todos os momentos. Ajuda cada um de nós, ajuda cada um desses jovens, cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo
e que o Senhor possa nos conduzir ao céu para assim estarmos para sempre junto contigo. É o que te peço e desde já agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, galera. Acabou o episódio de hoje. Deixa aí seu joinha, curte, compartilha com todo mundo, comenta, deixa aí seu comentário também para fortalecer o engajamento e nos vemos semana que vem. Vamos juntos rumo à eternidade.